Vocês estão bem? Estão felizes? Eu não sei se você chegou aqui hoje com alguma preocupação, tenso com alguma coisa, com medo de alguma coisa, mas eu quero te lembrar que a palavra de Deus diz lá no Salmo 37 que o Senhor ainda está sentado no seu trono e Ele ri dos seus inimigos. Deus ri dos nossos inimigos, querido. Deus não está preocupado, Deus não está tenso. Deus tem boas expectativas sobre nós, isso é um motivo para que a gente possa se alegrar. Amém? Eu queria compartilhar rapidamente uma palavra com você hoje. Nosso pastor está lá nos Estados Unidos. Deu a missão de abrir essa temporada aqui com vocês. Ele está muito feliz com tudo aquilo que ele está vivendo lá, mas com muita saudade da igreja já. Mas eu tenho certeza que, assim como ele levou sementes para lá, ele também vai trazer sementes para cá e nós vamos comer muitos frutos a partir disso. Amém? E aí ele pediu que eu compartilhasse com vocês um pouco da matéria que a gente está tendo agora na nossa escola. O pessoal da Jesus School está aí? Amém. Nós estávamos tendo a matéria de cosmovisão, agora a gente começou a matéria de reino e colonização. E nessa matéria nós repensamos muito sobre o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo nessa terra. Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu queria antes contar uma história, eu não sei se você conhece, mas no ano de 1955, um motorista de um ônibus pediu para que Rosa Parker, alguém já ouviu falar nela aqui? Ele pediu para que essa mulher se levantasse do seu lugar e desse espaço para que um homem branco se assentasse. Ela recusou. Não porque naquele dia ela estava particularmente cansada, mas porque ela chegou num ponto, sabe, de dizer corajosamente não mais. Basta, chega. Rosa Parker cresceu num Alabama segregacionista e nesse contexto ela teve que sofrer todo tipo de acusação, de violência e abuso por conta de racismo. Naquela época os ônibus eram separados, tinham os lugares separados, o lugar da frente era destinado para as pessoas brancas e os lugares de trás eram destinados para as pessoas negras. Se um negro quisesse andar de ônibus, ele precisava subir pela porta da frente, pagar a tarifa, dar a volta, descer e entrar pela porta de trás. Porque os lugares estavam demarcados, mas ainda assim o motorista costumava realocar as pessoas de acordo com a lotação do ônibus. Cerca de um ano atrás desse episódio, Rosa Parker, num dia de chuva, estava esperando o seu ônibus. Quando o ônibus parou, era o mesmo motorista, o mesmo carro. Ela subiu, ela pagou a tarifa e ela pediu para poder passar por dentro do ônibus. E ele disse, não, você tem que descer e dar a volta. Ela desceu, ela deu a volta. Quando ela ia entrar de novo, o motorista arrancou com o ônibus e ela ficou na chuva. Mas naquele dia, em 1955, Rosa Parker disse que quando o motorista veio balançando as mãos para ela, pedindo para que ela se levantasse, ela sentiu uma determinação, cobrindo o seu corpo como um cobertor quente. E ela disse, não mais. Ela foi presa, ela foi multada. E depois desse dia, os negros começaram um boicote às empresas de ônibus nos Estados Unidos. Então eles ficaram por mais de um ano sem andar de ônibus, andando para lá e para cá, pegando carona, se virando como podiam. E foi esse movimento que deu origem àquela participação do reverendo Martin Luther King na luta pelos direitos civis dos negros. Eu amo essa história. Eu amo que às vezes na nossa vida existem momentos em que nós reconhecemos que nós estamos num ponto chave, sabe? Um momento crucial. E que isso
diz respeito a mais do que apenas você mesmo. Tem a ver com as pessoas que te cercam, tem a ver com as pessoas que vieram antes, tem a ver com as pessoas que vão vir depois. E você precisa se levantar. E eu amo também como que a igreja faz parte de movimentos genuínos nesse sentido ao longo da história. Na matéria que a gente está tendo na escola, a gente estudou um livro no mês passado, chamado O Livro que Tudo Mudou. É um livro de um indiano chamado Vishal Mangalwadi, em que ele fala como que a palavra de Deus fez com que a igreja fosse a mais poderosa força civilizatória da história. Vishal Mangalwadi, o indiano, prova por A mais B como que a igreja teve um papel decisivo ao reconstruir o Ocidente e como que uma cultura pautada nos padrões bíblicos é superior, sim. Ela oferece um estilo de vida superior. Ele mostra como que a palavra de Deus fez com que homens ao longo do tempo se levantassem contra a injustiça e se manifestassem em prol do reino de Deus. Então a palavra de Deus, a reforma, ela vem sacudindo as bases das nações europeias, montando seus fundamentos. É a palavra de Deus que vai na Inglaterra trabalhar contra a escravatura. É a palavra de Deus que lá no Império Romano vai acabar com aquela briga entre os gladiadores. É a palavra de Deus que lá nos anos 1800 vai acabar com um ritual indiano chamado Vistá, em que quando um homem morria, a sua viúva tinha que ser queimada viva. É a palavra de Deus que vai fazer com que o mundo cresça, se estabeleça e civilizações se levantem. Nós não podemos desprezar a força da palavra de Deus. O Vishal Mangalwadi fala que nesse momento o sol está se pondo no ocidente porque a igreja tem escondido a sua luz dentro das quatro paredes. Nós estamos escondendo a nossa luz. E a gente não pode se esquecer de que nós estamos aqui com uma missão, querido. Deus nos deu uma missão. Jesus, quando ascendeu aos céus, nos deu poder e autoridade. Para quê? Para que nós ficássemos parados? Não. Para que nós fôssemos pelos quatro cantos da terra e pregássemos esse evangelho do reino. Algumas pessoas acham que o evangelho é sobre salvação. Salvação é uma parte do evangelho. Mas a mensagem inteira é uma mensagem de cultura, uma mensagem que tem uma legislação, uma mensagem que pregou um rei. A gente tem substituído esse evangelho do reino por um evangelho de salvação, e isso tem feito com que a igreja, sabe, fique lá no rodapé da história. Mas nós vemos, durante essas construções históricas, que a igreja, ela não é um eco. A igreja é uma voz. Nós temos uma voz. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra apóstolo, no grego original, ela não tem uma conotação religiosa. Apóstolo era uma palavra militar que era usada para o líder romano que se encarregava de levar a cultura de Roma às outras nações, às outras tribos que haviam sido dominadas. Onde tinha um apóstolo, tinha ali a cultura romana sendo disseminada. Porque o que eles entenderam? Eles entenderam que se eles subjugassem os outros povos apenas com força, num determinado momento, esses povos iam querer voltar às suas antigas origens. Então eles precisavam fazer o quê? Colonizar. Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Jesus nasceu dentro da plenitude dos tempos. O que foi isso? Foi um momento em que a infraestrutura estava preparada para a mensagem que Jesus ia comunicar.
Os povos estavam prontos para ouvir a mensagem de reino de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles já tinham ouvido isso antes, era familiar. Quando Jesus vem pregando a respeito de um reino, eles, opa, me interessa. Eu já tenho ouvido sobre um reino, eu já tenho ouvido sobre uma outra legislação. Eu quero ouvir o que esse cara está falando. E foi isso que Jesus pregou. Jesus falou sobre o novo nascimento uma vez, querido. Com um homem chamado Nicodemos, que perguntou para ele como que ele fazia para poder entrar no reino de Deus. Jesus, essa palavra aí que você está pregando sobre reino, eu quero viver esse reino, como é que eu faço? Ele disse, você precisa nascer de novo, Nicodemos. A salvação, ela é, portanto, a porta de entrada, é aquilo que nos empurra para dentro da realidade do reino dos céus aqui nessa terra. Jesus, quando vem aqui pregando essa mensagem, ele vem como esse líder, como esse apóstolo, para poder colonizar a terra com uma cultura divina. É isso que Deus quer de nós. Nós ainda não fomos arrebatados às nuvens, porque enquanto nós estamos aqui, Deus quer que a gente trabalhe. Nós amamos a volta de Jesus, nós cantamos sobre ela. Toda a nossa esperança está nisso, querido. Mas Mateus 24 diz que o evangelho do reino, ele deve ser pregado por todas as nações, como testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Se você ama a vinda do Senhor Jesus, você precisa pregar sobre o evangelho do reino. Você precisa disseminar essa nova cultura. Ou nós colonizamos essa terra, ou nós somos colonizados por ela. E aí eu me lembro da história de Esther. Ela acontece num período que a gente chama de pós-exílio. Israel estava sempre se envolvendo ali em conflitos políticos e militares. E numa dessas brigas, Jerusalém, a cidade de Jerusalém acaba sendo destruída pelo Império Babilônico. Então muitas pessoas são presas, levadas cativas, e as pessoas que não são levadas cativas se dispersam por vários lugares ao redor da terra. Um desses lugares é o pano de fundo da nossa história, da história de Esther. Se chama Pérsia. A história dela começa com um banquete gigantesco, certo? Não era um banquete qualquer, era um banquete grande, farto, promovido por um homem chamado Rei Xerxes, um dos maiores influenciadores daquela época. Ele tinha um governo tão grande, um império tão grande, que ia da Índia até a Etiópia, eram 127 províncias. O homem tinha um mundo na palma da mão, mas ele não tinha a esposa dele. No final desse banquete, ele pede para que os seus servos chamem Vasti, para que ela compareça à presença dele. A gente não sabe muito bem por quê, mas ela decide não ir. E quando o rei fica sabendo disso, ele fica furioso e decide depor essa rainha. Passado algum tempo, ele se lembrou daquilo que ele havia feito e se entristeceu. Vendo isso, os servos do rei sugeriram que eles fossem atrás de uma moça virgem, donzela, bonita, que eles selecionassem ao redor do império moças assim, e elas iam participar ali de uma espécie de processo seletivo, para que o rei visse, chegasse à conclusão de quem ele se agradava mais. E é aí que entra a nossa mocinha Esther. É importante a gente lembrar que isso não é um conto de fadas, ok? Esther é uma menina órfã, judia, que está morando fora do seu território, fora da sua geografia, tendo contato com uma cultura que não é a dela, com uma religião que não é a dela, um povo que não é o dela. E aí a gente tem esse sequestro em massa, Várias moças vão sendo recolhidas
e elas vão sendo levadas à presença do rei. É assim que Esther entra dentro de um palácio. Ela se torna uma rainha. Uau! Que começo difícil Esther teve, mas agora ela se tornou uma rainha. Ela está dentro de um palácio. Os problemas acabaram. Não, acabaram de começar. Eu não sei se você já teve a impressão de que você está sempre tendo que encarar problemas. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Esses problemas, eles são novos ou eles são sempre os mesmos problemas? Porque à medida em que a gente passa de fase, querido, à medida que a gente entra dentro do processo de Deus pra gente, e a gente vai avançando nas etapas, nós vamos encontrando desafios novos. Se você não tem se deparado com problemas e desafios novos, você está estagnado. Agora, se tem problema novo chegando, é bom. É bom porque você está avançando. É bom porque você está indo em direção ao seu propósito. E o que não falta aqui para Esther é problema. Ela está no meio de uma colmeia deles. O que eu queria fazer você pensar? A história de Esther é muito parecida com a nossa. Nós sabemos que nós estamos, por hora, peregrinando, amém? Nós estamos nessa terra como peregrinos. Mas enquanto nós estamos nessa terra peregrinando, a ordem de Deus para nós, como eu disse, é que a gente trabalhe. É que a gente dê frutos. É isso que ele ensina para o povo na Babilônia. Enquanto vocês estão aí, deem frutos. Trabalhem, se casem, façam tudo com excelência. Promovam o bem-estar no lugar em que vocês estão inseridos. É isso que ele pede de nós. Mas, como ela, nós nascemos dentro de um exílio. E a vida nesse exílio, nesse mundo secular, ela não é colorida. Às vezes ela é monocromática, às vezes ela é meio cinzenta. E quando a gente se depara com esses desafios desse mundo secular, a gente tem duas escolhas, que foi o que Esther teve. A gente pode se conformar e escapar, ou a gente pode se levantar e revolucionar. Eu podia ter pego aqui a história de Neemias, também era um exilado, a história de Daniel, que também era um exilado, mas eu quis Esther. Porque Esther é uma heroína muito diferenciada. Na verdade, ela não se parece nada com uma heroína aqui no começo da história. Porque enquanto a maioria desses heróis, Neemias, Daniel, eles são apresentados como devotos e zelosos pela causa dos judeus, Esther não. Esther começa a história dela como uma menina judia, Hadassa, que vive com o nome persa de Esther, que era inclusive uma homenagem à deusa Itchar. E ela está sob os cuidados de quem? Do primo dela, ela era órfã. Então Mordecai, cujo nome homenageia Marduque, é quem está cuidando de Esther. Esses nomes pagãos por si só já deviam disparar um sinal de alerta na nossa cabeça. Neemias, querido, por muito menos, arrastou gente pelo meio da rua. Mas a gente tem uma Esther aqui disponível, disposta para poder viver uma cultura persa. Ela se assenta nos banquetes do rei. Ela come as comidas que os pagãos comem. Ela se deita numa cama pagã. O que eu quero que você entenda? Esther não era um Daniel. Esther não fazia parte da resistência judaica. Eu penso que às vezes nós sofremos dessa mesma tentação. Mordecai diz para Esther que ela deve se esconder. Se você quiser sobreviver, viva como Esther. Se esconda. É assim que você vive na Pérsia, é assim que você avança na Pérsia. E às vezes a gente sofre disso. Às vezes a gente é tentado a viver como persa. Às vezes a vontade é deixar a Hadassa no culto de domingo e viver como Esther nos outros dias. Você entende, querido?
Porque cansa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Não se cansem de fazer o bem, não se cansem de viver da maneira correta, porque na hora certa vocês vão colher. Querido, fazer o bem cansa. Você escolher viver de uma maneira superior cansa. Mas a Bíblia nos promete frutos. Eu gosto da história de Esther porque ela é brutalmente real, sabe? É um soco na nossa cara. Geralmente os pregadores pintam ela, né, como uma mulher maravilhosa, incrível, heroína, não sei o que. Não. Isso não diminui quem ela é, mas traz pra gente uma reflexão. Pode ser que tenham muitos Daniéis aqui hoje, literalmente. Muitos Daniéis. Querida, às vezes você é uma daquelas pessoas, sabe, que come trevas no café da manhã. Uau, você é demais. Mas às vezes você está mais para uma Esther hoje. Às vezes, em alguma medida, você teve a sua mente, você teve o seu coração moldado por esse mundo em que nós vivemos. Às vezes, em alguma medida, você colocou a palavra de Deus um pouco de escanteio. Às vezes, em alguma medida, você tem vivido como um persa. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com esse século, mas isso de repente acontece com uma facilidade que é tão assustadora. Só que aí na história de Esther acontece uma coisa interessante. Veja só, num determinado momento dessa história, nós somos apresentados a Amã, que era uma espécie de primeiro-ministro do rei Xerxes. Ele era filho do povo amalequita. Os amalequitas eram inimigos antigos de Israel. E ele era uma figura tão desagradável que ele exigia que todos se prostrassem a ele à medida em que ele ia passando pelo povo. E aí, Amã esbarra com um conhecido nosso chamado Mordecai, o judeu, que vive como persa. E quando ele passa por Mordecai, Mordecai não se dobra. Isso aí, Mordecai, isso que a gente quer, Mordecai. E aí os companheiros dele ficam, por que você está fazendo isso? Para com isso, cara, custa você pegar, se dobrar, se curvar. E aí ele tem que falar, que eu sou judeu. É o que, Mordecai? Então, é que eu sou judeu. Que? Judeu. Um judeu não se dobra, não se curva diante de outras autoridades, a não ser o Senhor. Querido, às vezes chega um momento decisivo na nossa vida, que bate na nossa porta, em que nós precisamos lembrar que nós somos parte de algo maior. Algo maior que nós mesmos. Um povo que se espalha através da terra e através do tempo. Um povo que se une em torno de um nome. Quando nós lembramos que tudo aquilo que nós fazemos ocorre dentro do contexto de um povo, influencia um povo, isso precisa sacudir o nosso coração. Isso precisa fazer com que a gente trema nas bases. Eu acho que existem coisas muito grandes, muito preciosas, que de repente cercam os nossos pequenos atos. Às vezes ações que são aparentemente pequenas aos nossos olhos, elas podem gerar um alcance tremendo, podem gerar grandes coisas para as pessoas que nos cercam. Pequenos passos, queridos, pequenos atos de ousadia, pequenos sims que você dá, sabe? Pequenas respostas que você entrega ao Senhor. Quando você dá isso para Deus, Ele faz com que isso mude uma geração, isso faz com que isso flua pela eternidade.
Foi uma pequena coisa que Mordecai fez. Mas é algo que vai impactar uma geração. Querido, de repente você está num processo crucial, num tempo crucial da sua vida hoje, particularmente individualmente. Mas eu queria lembrar você que nós estamos fazendo parte de um tempo crucial como igreja. Chegou o momento de Mordecai, como Rosa Parks, dizer, não mais. Não mais, de novo não, mais uma vez não, eu preciso ser um judeu. Existe um tempo para a igreja hoje repetir isso. Não mais. Não outra vez. Pelo Senhor, pelo meu povo nessa terra, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que sangraram para que esse livro santo chegasse até nós, por aqueles que enfrentaram marés para poder enviar salvação aos lugares remotos, por homens como o irmão André, que traficava Bíblias em países da cortina de ferro, por missionários que todos os dias arriscam suas vidas para poder pregar o evangelho em países comunistas. Não mais, querido. Nós precisamos dizer não mais. Pelo meu filho que nem entende direito o que é evangelho ainda, mas já diz que ama Jesus. Não mais. Pelos meus netos, por aqueles irmãos que vão viver 100 anos depois de mim, mas que vão estar cantando essas canções, lendo a nossa história, não mais. Existe um povo corajoso nessa terra. Pela humilhação que Jesus sofreu, morrendo naquela cruz, para que nós fôssemos livres. Não mais, querido. Eu quero que você reflita sobre isso hoje. Como eu disse, você pode estar pessoalmente nesse momento crucial em que você precisa se posicionar. Mas eu quero que, independente do que você estiver vivendo, use a palavra de Deus para poder responder a isso, porque ela funciona. Ela funciona. Tenha coragem, resista. Porque tudo aquilo que você fizer por meio da sua fé vai ser recompensado por meio de Jesus Cristo. Ainda que, como Daniel, você caia numa cova de leões. Ainda que, como João Batista, você arrisque perder sua cabeça. Não se intimide. O ódio de Amã contra Mordecai, ele cresce num nível tão profundo que ele decide que todos os judeus precisam ser sentenciados à morte. Então ele vai até o rei, ele convence o rei desse decreto, ele assina isso com selo real, envia todas as províncias, ele quer promover um verdadeiro genocídio. O que ele não esperava é que uma judia ocupava um dos cargos mais importantes dessa nação. Mordecai entra num processo de luto. A Bíblia diz que ele vai chorando e clamando em alta voz pelas ruas da cidade. Ele é um judeu e ele sabe muito bem que o futuro dele e do seu povo estão correndo um grave risco. Mas sabe o que eu gosto, Mordecai? Isso não paralisa ele. C.S. Lewis, ele dizia que chorar é adequado na sua forma enquanto dura. Mas chega um momento que você precisa parar de chorar, meu irmão. E decidir o que fazer. Chorou? É isso aí. Sabe, a Bíblia diz que Deus captura cada lágrima na palma das mãos dele. Mas ele também te empodera para que você se levante. Às vezes você não consegue enxergar o caminho inteiro. Às vezes você está vivendo uma turbulência e você não consegue discernir o caminho inteiro. Mas se você consegue dar o próximo passo dele. Se o próximo passo fosse levantar, se levante. Elizabeth Elliot dizia que você não precisa saber o que Deus quer para você daqui aos próximos 20 anos.
mas que se você conseguir ser obediente nos próximos 20 minutos, você já está caminhando de algum lugar. O que você tem para fazer agora, querido? O que está na sua frente? O que Deus deu nas suas mãos nesse momento? É isso que Mordecai olha, é isso que ele, sabe, reflete. E agora, o que eu faço? É hora de agir. Então ele vai até Esther, ele se posiciona, ele diz, olha, você precisa intervir. E o que Esther faz? Ela dá uma tateada. Acho que não, hein? Ela explica, olha, eu não posso ir chegando assim na presença do rei Assuero sem ser convidada, embora ele seja o marido dela. Ela não pode simplesmente se aproximar e entrar na sala do trono como se ele fosse qualquer um. A não ser que ele estenda o seu cetro de ouro, indicando que ela pode se aproximar. Até aí tudo bem, ok? Eles são marido e mulher, tudo certo. Ela tem uma certa garantia de que se ela chegar lá, ele vai estender o cetro, ela vai poder falar. Só que Esther dá para Mordecai uma informação que provavelmente pega ele de surpresa. Ela diz, há mais de 30 dias ele não me chama. Eu estou há mais de 30 dias sem ver esse homem. Ela não tinha expectativa nenhuma de que ele iria receber ela. Ele provavelmente não ficou sozinho durante esses 30 dias, porque ele tinha um harém. Então ele não precisava dela. Meu irmão, é cruel, mas é assim. Por isso que eu gosto que a Bíblia não deixa nada de fora. É a verdade nua e crua. Sabe, não é dourada com lacinho vermelho. Não, de vez em quando é cinza. De vez em quando tem gente passando por apuro real, sério, que nem a gente, gente como a gente. E aí Mordecai responde ela com palavras que foram muito duras, provavelmente seriam ouvidas. Ele diz, Esther, capítulo 4, verso 14. Se você ficar calada, nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Como sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Eu gosto muito da segunda parte desse versículo, mas eu quero ver com você a primeira. Preste atenção nisso. À medida em que o mundo ao nosso redor exerce pressão e tenta nos afastar inteiramente das nossas doutrinas, dos nossos princípios, pede para que a gente abandone aquilo que a Bíblia diz para a gente, o que é correto. Nós devemos nos perguntar isso daqui. Olha o que Mordecai diz. Se você ficar calada, socorro e livramento surgirão de outra parte. Mas você e a família de seu pai morrerão. Ele está dizendo, você vai morrer como uma persa. Você viveu como uma persa. Se você se calar, você vai morrer como uma persa. Mas você não faz mais parte do povo de Deus. Ele vai vir em nosso favor, mas a sua identidade está acabada. Às vezes o mundo nos tenta isso. Abandonar a nossa identidade. E a grande pergunta é, você quer fazer parte da família de Deus? Você quer se identificar com o povo de Deus, custe o que custar? Ainda que isso custe a sua reputação. Ainda que isso custe chacota, humilhações. Você vai se posicionar, querido. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou onde você está. Às vezes a gente está sendo pressionado de todos os lados, tem um monte de coisa acontecendo, a vida está dando aquela embolada. Mas eu vou dizer para você, muitas vezes Deus aproveita esses momentos para poder, sabe, fazer com que a nossa identidade apareça. Esther, você precisa aparecer. Radassa, você precisa vir à tona. Isso é para poder reavivar o seu propósito.
Se você tem problemas te cercando, pergunte-se se você não é a resposta para esses problemas. Eu disse para os meninos aqui na quinta-feira, Deus só mostra o problema para quem lhe dá vassoura. Se você está vendo, meu irmão, agora é contigo. É com você. Muitas vezes nós estamos estrategicamente posicionados na geografia correta, no lugar correto, para poder intervir. Sim, socorro pode vir de outro lugar. Deus tem infinitas maneiras de agir, de trabalhar. Ele pode levantar outras pessoas. Mas se você está nesse lugar, talvez seja por um tempo como esse. Dentro da sua família, dentro do seu trabalho, no seu condomínio, talvez seja por um tempo como esse. Responda, querido. Às vezes a gente vem para Deus cheio de questionamentos. Deus, eu devo. Deus, eu devo passar as férias em Sergipe ou em Ouro Preto? Deus, eu devo fazer faculdade de engenharia ou de pedagogia? Eu devo. A gente se aproxima, a gente se achega perto de Deus. Questionamentos, perguntas. Deus está assim, não vou te dar resposta, eu quero ação. A gente espera a resposta e Ele espera a ação. Aí a gente entra dentro do impasse. Sabe por que às vezes a gente fica tão travado para poder tomar decisão? É porque a gente se acovarda. A gente é obcecado com segurança. A gente gosta de estabilidade. E a gente quer que Deus garanta cada um dos nossos passos. A gente quer ter uma visão do futuro, o que vai acontecer. Quando Deus está só pedindo para que a gente vá. Quando Pedro, lá naquela situação que começa o martírio de Jesus, ele é questionado se ele realmente conhecia Jesus. Ele tinha duas opções. Opção A, sim, eu conheço, andei com ele mais de 3 anos, meu amiguinho, parceiro. Opção B, não sei quem é não, nunca ouvi falar. Não conheço este homem, me deixa viver a minha vida em paz. Qual a opção que ele escolhe? A B, ele vai na decisão errada. Eu quero que você perceba que aquilo que define Pedro dali para frente não é a capacidade que ele tem de tomar boas decisões ou não, mas a capacidade que ele tem de se curvar de novo diante de Deus e ser restaurado e redirecionado. Se você tem isso, querido, você já tem metade do caminho. Às vezes, sabe, a gente fica esperando. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens nunca cegará. Fica, querido, olhando o tempo passar. Existem coisas que demandam mais tempo, que o processo é maior, mais longo. Mas às vezes Jesus olha para a gente e diz, os campos estão prontos. Vá! Está na hora de colher, está na hora de você entrar para dentro dessa colheita aí, querido. Esther, ela não fica, sabe, num limbo decisório. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, não sei. Ela disse para Mordecai, é isso? Então é isso. E se der tudo errado? Se eu perecer, pereci. Garantia? Nenhuma, querido, nenhuma. É assim que a gente trabalha nessa terra. Nada pode conter uma decisão seguida de uma ação massiva. Se levanta, querido, o campo está na sua frente. Erga a sua voz. Sabe, decida viver com os padrões do reino de Jesus Cristo. Tem uma frase do livro Sol é para Todos. Diz assim, queria que você a conhecesse um pouco. Soubesse o que é a verdadeira coragem. Em vez de pensar que coragem é um homem com uma arma na mão.
Coragem é fazer uma coisa mesmo já estando derrotado antes de começar. E mesmo assim, até o fim, e até o fim, apesar de tudo. É o que Esther está fazendo. Ela estava derrotada, ela tinha todos os motivos para não ir, para não seguir em frente. Ela pede que jejuem por ela ora, ela tem uma rede de apoio, ela se prepara, ela tem uma comunidade de fé, ela tem pessoas que se identificavam com ela, mas ela está decidida. Três dias de jejum e oração, ela se apronta com trajes reais. E eu penso que talvez ela podia usar uma desculpa do tipo, não dá, hoje eu estou gripada. Deixa para outro dia. Mas ela simplesmente entra. Nós sabemos por fontes extra-bíblicas que um soldado persa ficava atrás do rei com um machado, pronto para poder agir, caso alguém entrasse deliberadamente diante da presença dele. E aí no capítulo 5, no versículo 2, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Que alívio, né? Esther vai viver mais um dia. Então ela convoca o rei para uma reunião com Amã. E nessa reunião, ela expõe a identidade dela, ela fala sobre quem ela se posiciona e ela dá voz a um povo. Tudo que ela pede, o rei faz. Às vezes é isso que a gente precisa. É interessante que no livro de Esther, o nome de Deus não é citado uma vez. O nome de Deus não aparece em momento nenhum. Nós sabemos que Ele está agindo nos bastidores. Nós sabemos que Ele está trabalhando para que as coisas ocorram da maneira correta. Mas é um livro sobre o cooperar do homem com a ação divina nessa terra. Sobre aquilo que nós podemos fazer quando nós decidimos ser parceiros de Deus aqui. Querido, nós estamos preparando um lugar para Deus nessa geração. É hora da gente despertar do sono. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 13, acordem! É hora de despertar. Porque a nossa salvação está mais próxima hoje do que naquele dia em que nós recebemos a fé. Desperte desse sono. Começa a trabalhar. Vai ser radaça lá fora. Vai se levantar como uma voz. Você é uma mãe, você tem uma voz. Você serve dentro de um emprego, você tem uma voz. Você é um educador, você tem uma voz. Você é corpo de Cristo. E é assim que o corpo de Cristo trabalha ao longo da história, sem se omitir, sem escapar, mas assumindo a sua posição. A igreja não é uma nota de rodapé. E é hora da gente levar isso a sério. É hora da gente pegar esses princípios que guiaram os nossos irmãos no passado e revivificar isso nos nossos corações. A Bíblia diz que Deus dá aos seus santos enquanto eles dormem. Mas enquanto nós estamos acordados, nós precisamos trabalhar. Enquanto nós estamos despertos, nós estamos aqui, atentos, a anteninha não está desligada. A gente está vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Nós, independente da sua posição política, meu irmão, mas nós nesses dias estamos debaixo de um contexto espiritual muito significativo para o nosso país, para nós como igreja, como corpo de Cristo.
E a nossa anteninha não pode estar desligada para isso. Como que a gente vive na casa da Pérsia? A partir da palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus como regra das nossas ações. Jesus é Senhor sobre a sua vida, então Ele precisa ser Senhor dos seus atos. Ele precisa ser Senhor da sua fala. Ele precisa ser Senhor do seu comportamento. Ele precisa ser Senhor do seu trabalho. Ele precisa ser Senhor do seu voto. Ou você entrega tudo para Ele, querido, ou você guarda tudo para você. Porque vida com Deus é intensidade. E eu espero que a gente se posicione, que a gente não precise ser espremido como Esther para poder aparecer e deixar a nossa identidade vir à tona. Nós estamos preparando um lugar para Deus aqui. Eu não sei se você sabe disso, mas a sua vida na eternidade vai ser vivida aqui. Você vai passar a sua eternidade nessa terra renovada, redimida, com a obra de Jesus Cristo consumada, mas aqui. E o céu é um estado intermediário. Porque a palavra de Deus diz que naquele grande dia, a Nova Jerusalém vai descer de lá e fazer morada aqui. Agora, se você é um mau cidadão agora, como que você vai ser um bom cidadão pela eternidade? Eu falo com os meninos da escola. Se eu ficasse sabendo que eu vou morar o resto da minha vida na Itália, faria muito sentido que eu aprendesse a falar italiano. Então, para você que chegou aqui hoje morno, sabe, de repente precisando ter o seu coração aquecido novamente, não tem problema, querido, você ainda pode fazer parte da história de Deus. Você ainda pode se levantar como Esther. Você ainda tem uma voz, sabe? Apenas coloca a sua mão de novo no arado. Apenas volta do lugar onde você parou. E vamos mais uma vez. Mas deixa a vontade do Senhor conduzir a sua vida, querido, porque não tem para onde correr. Deixa o propósito dele para você ser maior do que a sua posição. Lá em Gênesis, quando o homem cai, acontece uma coisa interessante. Deus começa a procurar por ele e ele diz assim: Adão, onde você está? Ele não pergunta para Adão o que ele fez. Ele pergunta onde você está. Por quê? Porque aquilo que dava um laço de conexão, a habitação de Deus nessa terra, tinha sido rompida. O lugar de habitação de Deus, aqui nesse lugar, havia sido perdido. E o que nós fazemos desde então, o que nós fazemos desde a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, é preparar de novo esse lugar para o Senhor. O objetivo de Jesus, quando Ele voltar, quando nós participarmos daquele grande casamento, vai ser fazer uma morada eterna aqui. Não é você morar com Deus, é Ele morar com você. E é por isso que Ele é chamado Emanuel, Deus conosco. Ele vem até nós. Se coloque de pé. Às vezes, tudo que Deus precisa hoje, querido, é de uma pequena disposição sua de obedecer, sabe? Você não precisa fazer nada retumbante, você não precisa fazer nada grande, bonito. Às vezes, tudo que você precisa é dar esse passo. Tudo que você precisa é dar esse passo.
Pequenos atos de obediência que mudam a eternidade. Vamos orar? Deus, Senhor, nós estamos aqui para submeter as nossas mentes ao Senhor. Submeter, Senhor, as nossas paixões a Ti. Deus, nós declaramos que o Senhor é o nosso padrão, o Senhor é o nosso referencial, é para o Senhor que nós olhamos. Deus, nós sabemos que nós vivemos um mundo secularizado, pós-moderno, pós-cristão, mas nós estamos aqui para poder ser luz, para poder dar voz ao Seu povo, para poder ser corpo de Jesus Cristo nessa terra. Nós não somos homens e mulheres comuns, nós carregamos o DNA de Jesus Cristo e, como o apóstolo Pedro diz, somos coparticipantes da sua natureza. Deus, o Seu DNA está sobre nós. Nós queremos viver para a Tua glória, Deus. Nos ensina a viver para a Tua glória na casa da Pérsia. Senhor, eu sei que às vezes nós somos tentados a viver como persas. Nós somos tentados a negociar a nossa identidade. Mas nós queremos o Seu padrão. É de Radassa que o Senhor nos chama, nós somos Radassa, Deus. Nos ajuda a nos levantar. Nos lembra de quem nós somos, Senhor. Esses irmãos que estão perdidos, esses irmãos que tropeçaram no meio do caminho, mostra para eles, Senhor, o caminho de volta. Deus, mostra para eles que às vezes tudo que você precisa é de uma ação, é de uma entrega, é de um passo. Você tem um sim. De repente um sim no seu coração é tudo que você tem. De repente você não tem mais nada para poder entregar para o Senhor. Mas se você tem um sim, é o que Ele precisa, querido. Coloca a mão no seu coração. Você que sente que precisa dar esse sim para o Senhor, que quer responder para Ele de uma maneira mais ardente, mais profunda, que deseja responder o chamado dele para você. Em nome de Jesus, hoje você rompe. Em nome de Jesus, hoje cadeias são quebradas. Mentiras do diabo são quebradas. Deus, eu declaro que hoje homens e mulheres que estão comprometidos com a sua vontade, comprometidos, meu Deus, com a tua causa, comprometidos com a mensagem do seu reino. Deus, sua palavra diz que o seu reino é paz, alegria e justiça. Deus, nós seremos agentes disso nessa terra, agentes de paz, agentes de alegria. Eu não sei o que esses irmãos fazem, eu não sei qual é o emprego deles, eu não sei onde o Senhor os posicionou, mas eu sei que eles podem ser vozes nesses lugares, Deus. Senhor, eu oro por uma paixão maior agora pela sua palavra. Senhor, eu oro por uma devoção pela tua vontade. Senhor, quebra o nosso coração com a tua vontade. Quebra o nosso coração, Deus, pelas coisas que quebram o seu coração. Em nome de Jesus, Deus nos ensina a ver como o Senhor vê. Eu sei que nem sempre, meu Deus, essa caminhada vai ser fácil. Eu sei que às vezes nós vamos errar, mas, Pai, em nome de Jesus, amarra o nosso coração ao Teu nessa noite. Senhor, amarra a nossa mente agora, a mente de Jesus Cristo.